Vou trazer aqui para a nossa conversa, que está falando direto de Vitória, no Espírito Santo, José Pimenta, que é nosso colunista e comentarista aqui no Money, e também é sócio da consultoria BMJ. Pimenta, boa noite, bem-vindo ao Hora H. Boa noite, Thaís, boa noite a todos, obrigado. Pimenta, eu quero te ouvir do ponto de vista comercial, porque essa crise diplomática, por exemplo, envolvendo o visto da embaixadora brasileira, você teve até aqui conosco e disse calma, porque a gente ainda está enxergando duas vias muito diferentes na condução. E você tem contato direto com as contrapartes, vamos dizer assim, da administração das tarifas para o Brasil. Qual é o seu sentimento agora, a sua avaliação sobre como está essa relação do ponto de vista comercial? Comercialmente falando, Thaís, isso é importante colocar em dois trilhos, né? O primeiro trilho é aquela tarifa que a gente tem, que 60 países enfrentam, que é a tarifa relacionada a trabalho forçado, investigações de prática de trabalho forçado no âmbito da importação desses produtos, né? Que seriam exportados para os Estados Unidos, 10 a 12,5%. Essa vai ser muito difícil mudar, enfim, você tem uma série de questões ali que não abriram nenhuma possibilidade mais específica para você provar o contraditório, vamos dizer assim. Agora, você tem a tarifa para o Brasil, essa de 25%. Aí sim, dentro da janela, é possível sempre, isso está colocado na decisão do USTR, no relatório, né, que o USTR, o organismo de investigação dos Estados Unidos, o US Trade Representative, pode tirar isso, né, quando bem entender, desde que, obviamente, ele entenda que todas aquelas alegações foram resolvidas, foram dirimidas. Então, uma maneira de entender o que está acontecendo é que o Brasil não desistiu da negociação para, de alguma forma, mostrar que são alegações infundadas, que são pontos ali que precisam ser melhor endereçados e explicados, como já fizeram anteriormente, estão tentando fazer. Concomitantemente a isso, você tem a abertura interna, né, do processo de reciprocidade, que é um longo processo, a gente já falou disso aqui, internamente ao Brasil. Mas a ligação de hoje, ao tocar nesse ponto, ela diz, olha, entre os presidentes, ela passa uma mensagem muito forte de que, olha, há pontos ainda em relação à tarifa que a gente precisa explicar melhor o que está acontecendo, seja em relação a PIX, desmatamento, propriedade intelectual, entre outros pontos, porque são alegações, segundo colocadas aí pelo presidente Lula, né, que vão se provar ao longo do tempo, alegações que não fazem jus àquilo que o Brasil faz de prática em relação a esses temas. Então, acho que esse é o ponto principal aqui, Thaís. O tema não morreu, o tema segue em negociação. Claro, não, e existe um papel importante aí do setor privado também fazendo essa intermediação, não só o setor privado brasileiro atingido pelas tarifas, mas o setor privado americano, desesperado lá, porque precisa comprar do Brasil. Agora, José, eu vou avançar um pouco aqui na pergunta, porque desde que a primeira tarifa apareceu lá em julho, sempre houve uma preocupação dos empresários e do setor privado que você acompanha, da contaminação política no comportamento do governo brasileiro, do governo Lula. E nós estamos chegando perto da eleição. Você estava ouvindo aqui minha conversa com Pedro Venceslau, o receio das formas com que o governo Trump pode, de algum jeito, causar algum problema para a eleição brasileira. Qual é a sua percepção do risco de contaminação, ainda mais política, no processo comercial? É um tema que não é difícil você simplesmente dissociar, né? Comércio, política, economia em amplo nível, Thaís. Agora, quando a gente fala de processo eleitoral, e a gente está indo para uma seara muito específica aqui, fazer essa relação, né, entre o que vai acontecer eleitoralmente e um processo técnico de provar que as alegações, né, de acordo com o presidente Lula, são infundadas, há um longo caminho, há uma longa distância entre ambos. Então, eu não acredito numa contaminação. Mas não dá também para a gente dizer que esse ambiente político, econômico, comercial, ele está vivendo à luz de um processo eleitoral onde você tem todos esses players, como a gente já falou, e você também já tem discutido isso já nos blocos anteriores, o que o Brasil tem colocado aqui internamente de possível influência, que foi alvo, né, inclusive da ligação de hoje, essa discussão sobre ações, enfim, dos Estados Unidos aqui. Quando teve os FTOs também, né, colocar aqui alguma incursão, isso aí foi debatido nas últimas semanas. Então é difícil dissociar o ambiente político, econômico e aí, claro, eleitoralmente falando, esse cálculo, né, que o Brasil sempre faz em relação, e o que a situação faz em relação a tomar um passo além do que devia ou
colocar um passo que vai, de alguma forma, misturar a arena comercial com a arena política. Então, eu costumo gostar de diferenciar o que é processo, o que é rito, que você mesmo falou, o que é setor privado atuando nos Estados Unidos, com a ajuda do setor privado americano, em relação ao comércio. Em relação ao nível bilateral, ficou muito claro que a jogada de hoje, o movimento de hoje do governo Lula foi justamente manter a relação em alto nível para cortar ou então se blindar de outros intermediários, seja brasileiros, seja americanos, Thaís. Gerson, para a gente terminar, existe algum cronograma aí que vocês trabalham? Tem algum calendário do setor privado de coisas que tem que acontecer ou podem acontecer nos próximos meses ou semanas? Em relação a cronograma, os setores agora, em geral, estão avaliando, obviamente, entrar com posições, com pleitos junto, porque isso está na decisão do USTR, né? Pleitos junto ao próprio governo americano e USTR para entender a possibilidade de dirimissão de alguma dúvida, alguma questão para eventual isenção daquela tarifa que foi colocada, né? Então, o setor privado tem trabalhado com essa hipótese, sim. Tem falado também muito com o governo brasileiro em relação a como vai se dar, de alguma forma, o processo, se ele for se dar, obviamente, né, de retaliação. Então, vai haver consultas públicas, porque a gente sabe que qualquer tipo de retaliação pode, sim, trazer prejuízo para o setor privado brasileiro também. Então, eu vejo as associações, os setores trabalhando nessas duas frentes. Como vamos continuar com o pleito em Washington, como vamos continuar com a presença em Washington e a manutenção de um mercado importante, que é o mercado americano, e como também trabalhar com o governo brasileiro entendendo os próximos passos de uma eventual retaliação aqui, Thaís.